João sempre foi um homem de fé, um pregador dedicado, que pregava sobre o amor incondicional de Deus. Ele estava sempre presente na vida da sua comunidade, liderando cultos e compartilhando sua visão de um mundo onde todos eram acolhidos, independentemente de suas falhas. No entanto, quando Miguel, seu filho, nasceu cego, a vida de João tomou um rumo inesperado. Ele não estava preparado para a cegueira do filho. Ele acreditava que isso era uma falha de Deus, um erro que não deveria ter acontecido. Embora amasse profundamente Miguel, ele não sabia como lidar com essa realidade. E ao longo dos anos, o afastamento emocional entre eles foi crescendo. João começou a vê-lo como uma falha, um obstáculo no plano perfeito que ele imaginava para sua família. Miguel, com a cegueira que o acompanhava desde o nascimento, cresceu enfrentando as adversidades do mundo, mas sempre com a esperança de que o amor de seu pai pudesse superar qualquer obstáculo. No entanto, conforme foi crescendo, a relação entre pai e filho se esfriava. João começava a se afastar emocionalmente, evitava interagir com Miguel e passava a ver o filho com olhares de reprovação. Miguel sentia isso intensamente, mas não sabia como mudar. Ele só queria que seu pai o amasse como ele era. Um dia, em um momento particularmente doloroso, João finalmente expressou em palavras o que sentia. Ele disse que Miguel não era digno do seu amor, que sua cegueira era uma falha e que ele não conseguia mais vê-lo como seu filho. Essas palavras feriram Miguel profundamente. Ele se sentiu abandonado, rejeitado pelo próprio pai, a pessoa que ele mais amava no mundo. A dor de ser rejeitado por alguém tão importante foi insuportável, mas ele, com o tempo, começou a entender que isso não era o fim. Ele não deixaria isso definir quem ele era. Ele começaria sua jornada de superação. Após o episódio da rejeição, Miguel decidiu não se deixar consumir pela dor. Ele começou a se afastar emocionalmente, se dedicando mais a si mesmo e a entender sua realidade de uma maneira diferente. A cegueira não era mais algo a ser visto como uma maldição, mas como uma característica que o tornava único. Ele começou a desenvolver novas habilidades, confiando em seus outros sentidos para navegar pelo mundo. Passou a explorar sua comunidade, engajando-se em projetos sociais e espirituais, onde ensinava outras pessoas a superarem suas limitações, assim como ele estava fazendo. Miguel se tornou uma figura de liderança, mostrando a todos que as dificuldades da vida não precisam ser barreiras intransponíveis. Ele se tornou um exemplo de força e resiliência, de um homem que encontrou seu propósito, não apesar das suas limitações, mas por causa delas. Mas, apesar de todo o seu progresso, Miguel ainda carregava uma dor profunda no coração, a falta do amor de seu pai. Enquanto isso, João vivia com a culpa de ter rejeitado seu filho. Ele sentia uma dor crescente, um vazio que não conseguia preencher. Ele havia falhado como pai, mas também falhara como pregador. Como poderia ele pregar sobre o amor incondicional de Deus quando ele mesmo não conseguia demonstrar esse amor pelo filho? Essa culpa o consumia, mas ele não sabia como se redimir. Ele se afastava cada vez mais da sua própria fé, acreditando que nunca poderia corrigir o erro que cometeu. Mas a vida, como sempre, tem seus próprios caminhos. João soubera que Miguel estava dando palestras sobre superação e liderança. Ele soubera que Miguel havia se tornado uma pessoa admirada, alguém que inspirava os outros. Mas ele ainda tinha medo de que fosse tarde demais para pedir perdão. Mesmo assim, sabia que precisava enfrentar essa realidade. Ele decidiu ir até uma palestra de Miguel. O que João não sabia era o quanto aquele encontro mudaria a vida de ambos. No evento, João viu seu filho pela primeira vez, como o homem que ele se tornara. Miguel estava no palco, falando com paixão sobre fé e superação, e a audiência estava hipnotizada por suas palavras. João, com o coração apertado, não sabia como se aproximar, mas algo dentro dele dizia que não poderia mais esperar. Ao final da palestra, quando Miguel desceu para cumprimentar o público, João se aproximou com medo e vergonha. Quando Miguel o viu, seus olhos se encontraram e um silêncio profundo se instalou entre os dois. Miguel foi o primeiro a falar, estendendo a mão e dizendo: "Pai, eu não sou mais aquele menino. Eu me tornei quem sou por causa de tudo o que vivi. E você também fez parte disso."
Mesmo que de uma maneira que eu não queria, as palavras de Miguel tocaram o fundo do coração de João. Ele sabia que estava diante de uma oportunidade única, mas a dor ainda o impedia de encontrar as palavras certas. Foi Miguel quem o encorajou. Eu sei, pai. E eu sei. Mas o que importa agora é o que vamos fazer com o que temos. O perdão não é para os outros, é para nós mesmos. João, então, finalmente falou: eu errei. Miguel, eu te rejeitei. Eu não soube como lidar com a minha dor. Eu te deixei para trás quando você mais precisava de mim. E isso eu jamais deveria ter feito. Com essas palavras, o peso da culpa que João carregava começou a se dissipar. Ele olhou nos olhos de Miguel e disse: pela primeira vez em muitos anos, a verdade, eu te amo. Miguel, com um sorriso sereno, abraçou o pai. Não havia raiva, não havia rancor. Havia apenas perdão. Um perdão que Miguel havia dado, mas que agora João precisava dar a si mesmo. O processo de reconciliação não foi imediato, mas aquele abraço marcou o início de uma nova jornada para os dois. João passou a dedicar mais tempo a Miguel, acompanhando-o em seus projetos e se tornando um exemplo de humildade e aprendizado. A relação deles floresceu em algo mais profundo, mais genuíno. João se tornou um homem mais completo, não apenas um pregador, mas um pai que, ao corrigir seus erros, conseguiu entender o verdadeiro significado do amor de Deus. Miguel, por sua vez, continuou a ser uma inspiração para todos ao seu redor, mas agora, com a certeza de que o perdão era o caminho para a verdadeira cura, juntos, pai e filho tornaram-se uma prova viva de que, por mais dolorosa que fosse a caminhada, sempre seria possível encontrar a luz. Não importa o que aconteça, sempre há uma chance de recomeçar. E com o perdão, pode-se reconstruir tudo o que parecia perdido.